Fórmula 1 2003, vivendo no limite. Hoje não, hoje não, hoje sim, hoje sim. Há um ano, a Ferrari teve que se explicar e a Fórmula foi obrigada a mudar. Grande Prêmio da Áustria. É hora de torcer de novo. Rubens Barrichello, Cristiano da Mata, Antônio Pisonia e a sensação da temporada, Fernando Alonso. A luta pela liderança do campeonato mais equilibrado dos últimos tempos. Grande Prêmio da Áustria, direto do circuito de Zandvoort. A emoção da velocidade ao vivo na tela da Globo. Para você ligado na Globo, já estamos vivendo a sexta etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 2003, o Grande Prêmio da Áustria. Vamos acompanhar as 71 voltas. Será que Michael Schumacher retoma a posição de líder absoluto da Fórmula 1? Hoje ele é o segundo colocado no campeonato. O primeiro é Kimi Raikkonen da McLaren. Na pole position está exatamente o alemão da Ferrari. E ao lado dele, o finlandês da McLaren. Uma corrida que já causa preocupação para os pilotos logo na primeira curva. Rubens Barrichello larga na quinta posição, mas garantiu ter muita confiança até na vitória neste Grande Prêmio da Áustria. Está com um carro acertado de maneira diferente do carro de Schumacher. Tudo isso a gente vai conversar daqui a pouquinho. No grid, Schumacher e Raikkonen na primeira fila, Montoya e Heidfeld. Boa posição da Sauber, a melhor de Heidfeld no grid. Eles formam a segunda fila. Na terceira, Rubens Barrichello e Arno Trulli. Na quarta fila tem Jenson Button e tem Antônio Pisonia também largando muito bem na oitava posição, o brasileiro da Jaguar. Cristiano da Mata é o 13º, abrindo a sétima fila. 71 voltas. O campeonato pode ter novo líder. Barrichello pode conseguir mais uma vitória. Sorte para Pisonia, sorte para o brasileiro Cristiano da Mata. Tudo isso a gente vai acompanhar neste Grande Prêmio que nos últimos 2 anos vem com histórias estranhas, ordens esquisitas da Ferrari, sempre com o Barrichello tendo que dar passagem para o Schumacher. Há 2 anos ele estava em segundo, deu a segunda posição para o Schumacher. No ano passado ele ia ganhar a corrida, deu a vitória para o Schumacher. Bernie Eccleston, no todo poderoso da Fórmula 1, passeia pelo grid. E daqui a pouco a gente volta para passear pelas 71 voltas do Grande Prêmio da Áustria. Continue ligado, Globo, a gente se vê por aqui. O desenho da pista da Áustria, 4.326 metros tem esse circuito. Eles vão percorrer 71 voltas. Nessas 71 voltas, o líder vai andar 307 quilômetros, 146 metros. Nós temos 20 graus de temperatura, 28 graus a temperatura da pista. E o dia de domingo amanheceu nublado. Nessa região, no sudeste da Áustria, entre Zandvoort e Spielberg, 2 pequenas cidades do sudeste austríaco, está o circuito A1 Ring, onde nós vamos viver esta sexta etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1. A possibilidade de chuva foi confirmada pela meteorologia, principalmente para a segunda metade da prova. É uma prova rápida, uma prova de alta velocidade, num circuito que tem a pista muito lisa, acaba não desgastando muito os pneus, mas é difícil para acertar o carro. Você vê aí o grid, são curvas rápidas, longas, retas. O motor é importante, a potência fala muito alto, tração, freios exigidos, são os detalhes dessa corrida. Schumacher e Raikkonen na primeira fila, uma diferença só de 39 milésimos entre os dois. Montoya e Heidfeld na segunda, Barrichello e Trulli na terceira, Button e Pisonia na quarta fila, Fisichella e Ralf Schumacher na quinta fila do Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1. São os 10 primeiros colocados no grid de largada. O grid que é composto com os outros 10 pilotos, o Panis e o Villeneuve, 11º e 12º colocados. Depois Cristiano da Mata com o David Coulthard. É a pior posição do grid do Coulthard desde exatamente o Grande Prêmio da Áustria de 1998, quando ele largou na 14ª posição. Depois nós temos Frentzen e Firman, Webber e Wilson, Alonso e o Verstappen que não conseguiu tempo nenhum no treino de ontem. O Alonso errou e ficou com o tempo
quase 11 segundos acima do tempo da pole position. A expectativa para a corrida é muito boa. A primeira curva é perigosa. Todo mundo fica preocupado com a primeira curva na Áustria. Schumacher conseguiu a sua pole de número 54. Não quer dar margem para nenhuma especulação nesse grande prêmio. Rubens Barrichello, que larga na 5ª posição, mostrou muita confiança. Primeiro uma certa irritação depois do treino. Depois confiança, dizendo que o acerto do carro dele é diferente do acerto do carro do Schumacher, que ele vai poder sim competir e brigar por uma vitória na Áustria. O que dizem, Reginaldo? Ele pode estar com o carro um pouco mais pesado, pode até fazer uma parada a menos, escolha diferente de pneus do Rubinho em relação a Schumacher. O que a gente pode esperar da corrida do Rubens Barrichello? Será possível uma estratégia tão diferente assim entre dois carros da Ferrari para esse grande prêmio da Áustria? Reginaldo Leme. Bom dia, amigo da Globo. O Rubinho deixou claro que o pneu é diferente do pneu do carro do Schumacher. Se o pneu dele é mais mole ou mais duro, ninguém fala, a Ferrari não fala. Teoricamente tem que ser mais duro por ele ter andado mais lento no treino sem cometer erro. Você se lembra do treino oficial de ontem? O Rubinho não teve um erro visível que fizesse ele andar 6 décimos atrás do Schumacher. Que teve o erro e confessou, né? Pois é, o Schumacher sim teve o erro no primeiro trecho, e tanto que ele comemorou tanto a pole position, porque exatamente por ter conseguido se recuperar nos 2 últimos trechos, comemorou a Ferrari, uma pole que parecia já na mão da McLaren do Raikkonen. Agora, tinha razão o Schumacher quando disse que naquela fácil vitória obtida por esse carro aí na estreia em Barcelona, esse carro F 2003 GA não tinha ainda demonstrado boa parte do seu potencial, porque aqui na Áustria, nessa corrida da Áustria, desse circuito da Áustria, é que a condição é muito melhor para ele mostrar, para esse carro mostrar que é um carro vencedor como foram os últimos carros da Ferrari. Por que o Rubinho é irritado? Irritado porque, na verdade, ele contava em obter o terceiro tempo. Do jeito que ele foi para o treino, com a tática diferente em relação à do Schumacher, que isso é claro, tá bem claro, a Ferrari admite, ele admite, o Schumacher admite. Ele esperava largar em terceiro, vai largar em 5º, e por isso ele terminou bastante irritado, mas é uma pista, vale chamar a atenção para esse detalhe, é uma pista que permite ultrapassagem. Olha aí o desenho dela como permite ultrapassagem. Só no visual você já fica claro. Olha o Alonso aí se preparando para largar do box. Tem uma informação do computador de que tem um pouquinho de água na curva número 7. Choveu um pouquinho nessa madrugada. Há possibilidade de chuva na corrida. Aí também o Weber para largar do box. Os dois que tiveram problemas, erraram. 2 dos que erraram nos treinos de ontem. Agora é uma corrida que tem muito detalhe pela frente. O pit stop é mais rápido que em outras pistas, porque a entrada do box é quase uma reta, não tem aquelas curvas todas que são feitas exatamente para segurar a velocidade do carro. E a saída também. Quer dizer, perde-se menos tempo num pit stop do que em outras pistas. Será que a Ferrari está preparando? Que tipo de estratégia pode ser também esses 2 carros acertados de forma diferentes? Pode ser uma forma de evitar uma outra marmelada. Quer dizer, se tiver que favorecer o Schumacher, e isso o Jean Todt deixa claro que a filosofia dele é essa, favorecer o primeiro piloto, não vai ser daquele jeito, como aconteceu em 2001, como aconteceu em 2002. De repente, a própria estratégia faz com que os dois não andem juntos, a não ser no iniciozinho de corrida, nas primeiras voltas, e eventualmente no fim, se tudo der certo, eles se juntam de novo. Declarações aí na Áustria do Jean Todt e do Schumacher, dizendo que essa história de não poder fazer jogo de equipe é só história, que se uma equipe precisar ela vai fazer. Deixou o presidente da FIA, o Max Mosley, ligado. Ele disse que está de olho na Ferrari. Se perceber alguma coisa, pode sim punir a equipe italiana. Mas tomara que não tenha nenhum jogo de equipe, que não seja um jogo de equipe esportivo e que a gente tenha uma prova disputada na pista. Vai começar o grande prêmio da Áustria de Fórmula 1. À direita no vídeo, Michael Schumacher, o pole position. Ao lado dele, Kimi Raikkonen. Atrás, Montoya. Depois, Heidfeld. O Barrichello está ali, atrás do Schumacher. Vai a largada. Já queimou a largada o Kimi Raikkonen. Olha, agora a largada está abortada. A largada está abortada. Pode ter havido algum problema com a luz, com a sinalização, porque muita gente, principalmente aqui na fila do Kimi Raikkonen, começou a receber, ó, o Raikkonen
Depois, todos que estão ali atrás dele, o Raikkonen, o Heidfeld, o Trulli, o próprio Pisoni, todo mundo deu uma andadinha. É meio aquele reflexo, o que está na frente anda, né? Os que vêm atrás aceleram também. Então, se o Kimi foi o primeiro, quem estava atrás dele veio no embalo. E com isso, a largada foi abortada. Você percebeu algum problema nas luzes quando elas começaram a se acender para se apagar, Reginaldo? Não, teve um problema lá atrás e as bandeiras amarelas sinalizaram que não estava tudo ok para a largada. Só que o Raikkonen está lá na frente, não viu, ele andou, a fila dele toda andou também. Porque os carros vieram alinhando no grid. Primeiro tinha duas informações no computador oficial da prova, na cronometragem oficial, de que o Mark Webber da Jaguar e o Fernando Alonso da Renault estariam nos boxes. Olha aí como o grid foi composto, ó. Tem uma bandeira amarela sendo agitada lá, tá vendo, ó? Bandeira amarela sendo agitada, vários. Olha o braço levantado ali. De algum piloto? Você viu o braço levantado? Sim, com certeza do... Olha aí, ó, estão chegando de novo aqui. Do lado esquerdo, do lado direito do vídeo, o penúltimo carro. Ó, as luzes vermelhas começam a ser acesas. Tá todo mundo quieto. Aí já tem uma bandeira amarela ali, ó, tá vendo? Lá no final do grid, Villeneuve. Parece que tá acenando o braço. Você tá vendo bem aqui à direita no vídeo, bem embaixo da luz. Então vai agora haver uma nova volta de apresentação. E fica previsto para as 2h08 da tarde, 9h08 da manhã no horário de Brasília, a largada do Grande Prêmio da Áustria. Ela foi abortada na primeira e o procedimento foi absolutamente normal, né? Tava tudo ok, as bandeiras amarelas estavam quietinhas, os fiscais estavam dando tudo como perfeito, quando o Villeneuve balançou o braço dizendo que tinha alguma coisa errada com o carro dele. O primeiro fiscal que estava ali na linha do Villeneuve já acenou a bandeira amarela. Você está vendo aí no detalhe, ó, como está balançando o braço. E acho que não é o Villeneuve, não. É um carro da Toyota que tá balançando ali, ó. É o Panis ou o Villeneuve ou o da também Mata. Depois, hein? Eu acho que é o da Mata, que está atrás do Panis, né? No grid de largada. Você vem dali das últimas posições, o da Mata está largando na 13ª posição, o Panis na 11ª, é exatamente o carro de trás, a Toyota de trás. Então foi o Cristiano da Mata, não foi o Villeneuve, foi o Cristiano da Mata que agitou aí, agora em detalhe sendo mostrado o Cristiano da Mata. Ele agitou o braço mostrando que tem um problema com o carro, o diretor de prova não ia autorizar a largada, as bandeiras amarelas foram agitadas, largada abortada. No dia do Grande Prêmio do Brasil, que foi aquela corrida confusa, né, com a largada com o safety car, enquanto Ed Jordan e Bernie Eccleston trocam até sorrisos. Eu me lembro, Reginaldo, que o Emerson falou sobre isso. Vamos primeiro ouvir o João Pedro Paes Leme, que tem mais informações sobre a largada abortada. Oi, João Pedro. Existe uma dificuldade grande de passar por aqui, é uma barreira que se forma depois da primeira largada. Mas eu estou ao lado aqui do grid e existe uma preocupação com o carro do Cristiano. Só que até agora não dá para confirmar o que houve. E já não existe mais a possibilidade também de entrar no grid de largada. Eu volto a informar quando eu encontrar a assessora de imprensa dele. E parece que realmente foi um problema com o carro dele. Vou ver se ele vai sofrer algum tipo de punição ou não. Já informo. Bom, aí todo o procedimento de novo. As equipes aproveitam para mais um trato, mais um detalhe ou outro sendo corrigidos nos carros, e daqui a pouco a gente vai ter então a largada. Mas eu estava falando, Reginaldo, que eu lembro no dia do Grande Prêmio do Brasil, a gente estava com o Emerson Fittipaldi na sala VIP da Globo, e ele dizia, a essa hora para o piloto, claro que a corrida do Brasil teve outros ingredientes muito mais tensos para o piloto, mas essa hora é quando o piloto tá com a adrenalina lá em cima, tá com o coração batendo forte, e aí de repente dá aquela esfriada. Agora é todo um processo de concentração outra vez, né, de se preparar de novo para todo o procedimento de largada. É muito pior, né? É muito pior que ele se preparar duas vezes. E muitas vezes nessa segunda preparação ele não consegue voltar àquele nível de concentração que ele tinha. Agora, tá aí, eles estão prontos de novo para a largada. Numa largada que o grande... Agora, primeiro vamos ter que dar uma outra volta de apresentação, claro. Uma largada em que o grande problema é a primeira curva. Se esse autódromo não tem problemas de ultrapassagem, na primeira curva, com todo mundo embolado, tem, e tradicionalmente acontece alguma coisa. O Bernie Eccleston está subindo a torre. Vocês viram agora há pouco o Ed Jordan, de certa forma, até falando irritadamente. O Bernie, o Cristiano ficou parado no grid.
O Cristiano da Mata ficou parado no grid e aí estão o Weber e o Alonso, Fernando Alonso nos boxes. Confirmados nos boxes, largando dos boxes, o Fernando Alonso e o Mark Webber, e o Cristiano ficou. Aí exatamente você viu a primeira curva, que é onde todo mundo está lembrado, o Schumacher inclusive se enroscou em 2002, uma batida envolvendo 5 carros, ele se enroscou e ficou, e ali acabou a corrida dele. Campeonato Mundial tem Kimi Raikkonen na liderança com 32 pontos, o Schumacher tem 28, o Alonso tem 25, o Barrichello é o quarto colocado com 20. No Mundial de Construtores, a McLaren tem 51 pontos, a Ferrari 48, a Renault 34 e a Williams 32. Os 4 pilotos mais bem classificados, as 4 equipes mais bem classificadas. E a gente está de novo com a volta de apresentação, mais uma volta de apresentação. Nessa pista de 4.326 metros. Uma pista que, eu repito, exige muito dos motores e ao mesmo tempo é uma das cidades com maior altitude em relação ao nível do mar do circuito da temporada de Fórmula 1, como Interlagos em São Paulo, são 700 metros acima do nível do mar, e quanto mais alta a cidade, mais perde potência o motor. Aqui em Interlagos os motores perdem potência. Na Áustria as contas dizem que pelo menos 7% de potência a menos para os carros, né? Porque tem menos oxigênio, o oxigênio que é usado para fazer a combustão, para queimar o combustível, para explodir o motor, enfim. Muda a performance da mistura de gasolina. 7% a menos de potência, mas o motor fala muito alto nessa pista, porque ela tem, não é, Reginaldo, curvas de alta velocidade, grandes retas e algumas curvas que exigem muito do freio e da saída, da tração, da potência. Além das grandes retas, para a potência, a tração é importante e os freios são exigidos. Exige potência, exige tração, exige freio, só que o asfalto é extremamente liso. E isso dificulta o acerto dos carros e causa erros como aconteceram nos treinos de ontem. O grid está de novo formado com o Michael Schumacher na pole position, Kimi Raikkonen ao lado dele. O Cristiano da Mata não largou para a volta de apresentação. Rubens Barrichello vive a expectativa de uma boa corrida. Todo mundo ligado, Jean Todt da Ferrari, o Norbert Rau da Mercedes, que equipa o carro da McLaren, os motores que equipam o carro da McLaren. 3 luzes vermelhas acesas, a quarta, a quinta, ela se apaga, já tem uma bandeira amarela sendo agitada lá no fundo. Já tem uma bandeira amarela sendo agitada lá no fundo. Toyota. E olha que quase, mas por pouco, o Trulli. E o Rubinho também. Primeiro o Trulli quase bateu no Heidfeld e depois o Barrichello, que está atrás do Juan Pablo Montoya. Outra vez está abortada a largada. É outra Toyota. Que dia, dizem os homens da Toyota, hein? Olha, eu já vi exatamente o Grande Prêmio da Áustria, e vou te dizer o ano, 87, com 3 largadas. Mas chegaram a largar, e aí acontecia aquela batida múltipla, em que vários carros ficaram fora, então ia pegar carro reserva. Eu já vi exatamente com 3 largadas. Aí o Cristiano da Mata então quem não partiu para a volta de apresentação foi o Panis, que não está no grid, ó. Tanto que tinha uma vaga na frente do Cristiano. Foi o Panis que não largou para a volta de apresentação. Então, rememorando tudo. Primeira volta de apresentação, grid montado. Aí o Cristiano da Mata acena. Tô com problema. Largada abortada. As equipes fazem os seus trabalhos, novo procedimento de largada. Vem a segunda volta de apresentação. O Olivier Panis, companheiro do Cristiano da Mata da Toyota, não larga. E na hora que o grid está composto, olha aí, ó. Tá tudo pronto, ó. Vai aparecer a bandeira vermelha à esquerda no vídeo, a bandeira amarela, ó. Tá lá. E tem lá no fundo o piloto acenando. E faltou pouco mesmo pro Trulli e pro Barrichello. Foram rapidíssimos no reflexo, na reação, o Rubens Barrichello e o Arno Trulli. E olha o complicador. Esse atraso na largada já permitiu que a chuva chegasse. O que era para metade final da corrida, né? Kleber. E aquela frustração completa. Você vê todo mundo dando aquela esfriada. Oi, João Pedro. Bom, confirmando o problema do Cristiano da Mata naquela primeira largada, foi que o motor dele simplesmente apagou pouco antes das luzes vermelhas se apagarem. Tudo outra vez.
Aí fica todo mundo correndo, todo mundo se preparando. O Charles Whiting, que é o diretor de segurança, né, o diretor de todas as provas, estava conversando ali com o Bernie Ecclestone. A informação diz que nós teremos às 9h16 no horário do Brasil, 2h16 da tarde no horário da Áustria, o novo procedimento de largada, a nova volta de apresentação. E aí, quem sabe, a largada para o Grande Prêmio da Áustria daqui a 2 minutos mais ou menos. João Pedro Paes Leme. Nesse intervalo em que começa aqui uma chuva estranha, chove em parte do circuito e em outra parte tem um sol aberto. É incrível isso. Eu acho que vale a pena a gente falar sobre a tática do Rubinho. A escolha, na verdade, se deveu à falta de desempenho do carro dele na sexta, que deixou ele um pouco irritado. Na sexta-feira, o carro dele não rendia exatamente o que ele esperava. Então ele começou a mudar o acerto do carro, imaginando que com pneus um pouco mais duros pudesse ter um pouco mais de consistência do carro da Ferrari. O que aconteceu? Que no sábado, feita essa escolha, ele tinha já, sabidamente, teria desempenho diferente do desempenho do Schumacher, que estava mais leve e com pneus mais moles. Portanto, o Schumacher fez a volta dele, imaginava conseguir a pole position, e o Rubinho imaginava ficar em terceiro lugar, porque ao que parece não vai haver diferença de número de pit stops. As duas Ferraris vão fazer 2 pit stops apenas. O que acontece é que o Rubinho vai um pouco mais pesado que o Schumacher, botou pneus mais duros porque encontrou um equilíbrio melhor do carro com esse tipo de pneu e vai tentar fazer um número maior de voltas. Não o suficiente para parar 2 vezes e o Schumacher 3, mas o suficiente para conseguir um rendimento melhor do carro dele. Bom, a informação do João Pedro, você está vendo que os mecânicos da Toyota continuam trabalhando, veio com volante novo. É um componente diferente aí, Reginaldo. Não tem um pit stop a mais o Schumacher, tudo indica que eles vão fazer o mesmo número de paradas, não é? Mas o Barrichello sai com o carro mais pesado. Isso deixa claro a tentativa da Ferrari de disfarçar qualquer uma eventual necessidade de favorecer o Schumacher na corrida, principalmente agora. Se isso já aconteceu no ano passado, quando a diferença era enorme entre ele, o segundo colocado, o terceiro colocado e o Barrichello, que tinha apenas 6 pontos na ocasião, imagine agora que o Schumacher nem sequer é líder do campeonato, está 4 pontos atrás do Raikkonen e a Ferrari precisa disso. Então, correndo com carros totalmente diferentes, eles não vão estar juntos na pista, a não ser nesse comecinho de corrida, nessas primeiras voltas. Depois a tendência é o Schumacher abrir bastante. Aí já tem carro, agora é a Jordan com problema, mas largou. Então eles voltariam, se tudo der certo, voltariam a se encontrar nas últimas voltas. Bom, mas aí talvez não naquela situação de ganha um ou ganha outro. Agora ficou um carro parado lá no grid de novo, hein? Tive a nítida sensação de que ficou um carro parado no grid. Você viu de novo que o Alonso e o Weber estão nos boxes, vão largar dos boxes. Tive a sensação de ter ficado de novo um carro no grid. Só se conseguiu sair na sequência da terceira. Ficou a Sauber no grid. O Frentzen, que já não estava no grid na segunda largada, ele já não estava no grid. Você vê que o Cristiano estava lá atrás, a Sauber do Frentzen já não estava por lá. Eles estão tentando ainda colocar na corrida o Heinz-Harald Frentzen. Se o Frentzen precisar largar do carro reserva, há uma grande possibilidade desse carro estar todo ajustado para o Nick Heidfeld, que está largando na 4ª posição. O Frentzen está largando na 15ª posição e há uma considerável diferença de altura entre o Nick Heidfeld e o Heinz-Harald Frentzen. Mas de todo jeito está rolando aí a terceira volta de apresentação. E agora há pouco deu uma imagem aérea mostrando aquela reta enorme, a reta dos boxes, e o quanto é fechada a primeira curva para a direita, né? Por isso que está todo mundo preocupado com ela. Então, se você pensa que a expectativa acabou, ainda tem a primeira curva, né? Esse é o grande prêmio da Áustria, ainda tem a primeira curva e lá tudo pode acontecer. Olha, a preocupação é do Norbert Haug, da McLaren, da Mercedes-Benz, parceira da McLaren, com o seu piloto largando na segunda fila, largando na primeira fila, aliás, na segunda posição, ao lado de Schumacher, os dois que dividem, lutam pela liderança do campeonato. Outra coisa, outro detalhe importante, né? O Frentzen, tudo errado com ele no dia do seu aniversário. 36 anos ele completa hoje. De todo jeito, parabéns pro Frentzen.
Quem se liga em astrologia, o inferno astral está acabando. Então, acaba com um pouco ainda de tumulto. E quem se liga em meteorologia, começa a chover agora. Pois é. Michael Schumacher, 4 poles na temporada. Na Austrália, em San Marino, na Espanha e agora na Áustria. As outras 2, uma para o Barrichello no Brasil, uma para o Alonso na Malásia. 6 corridas, 5 poles da Ferrari. O grid está montado de novo. Luzes vermelhas vem aí. A primeira, a segunda, a terceira, nenhuma bandeira amarela. A quarta, a quinta, tá tudo ok. Elas se apagam. Começa o Grande Prêmio da Áustria com Schumacher largando. Montoya vem firme. Montoya vem para tomar a segunda posição do Kimi. Barrichello também. Schumacher em primeiro. Em segundo, Montoya. Consegue o Kimi Räikkönen tomar de novo a posição do Barrichello. Passaram pela primeira curva. Largam Alonso e o Webber dos boxes. Barrichello na 4ª posição. Ainda tem briga lá atrás, ó. Pela segunda corrida seguida, o Barrichello tem que ser muito prudente na largada. Na Espanha foi para evitar um choque com o Schumacher e agora com o Kimi Räikkönen. Ele ia tomando a posição do Kimi Räikkönen. Räikkönen de todo jeito perdeu uma posição. Michael Schumacher em primeiro. Largou bem, aproveitou o embalo do Schumacher. O Montoya tomou a segunda posição. Em terceiro, Kimi Räikkönen. Olha o Coulthard vindo. Pisonia está muito bem na corrida. Pisonia vem largando bem. Você vai a bordo do Ralf Schumacher. Começam as emoções do Grande Prêmio da Áustria. Pisonia está pisando fundo, tentando ganhar posições. Está em sexto, Pisonia. Aí parado já o Jos Verstappen. O holandês Jos Verstappen da Minardi. Schumacher, Montoya, Räikkönen, Barrichello. Depois Heidfeld e Pisonia. Na 6ª posição, Antônio Pisonia. Ganhou 2 posições na largada o Pisonia. Confirme aí a classificação nessa primeira volta. Pisonia aparecendo ali atrás do Heidfeld. Depois Trulli e Button. São os 8 primeiros. Todo mundo passou pela primeira curva, pela assustadora primeira curva. Agora vamos para as emoções do Grande Prêmio da Áustria. Cristiano da Mata está na 16ª posição. O Verstappen já abandonou. Alonso, Webber e o Frentzen largaram do box. O Frentzen ainda não tem registro, pelo menos de volta. O Frentzen ainda não foi. Frentzen não foi. Não conseguiu ainda largar. Harold Frentzen. Verstappen abandona, Frentzen não largou. O Webber e o Alonso largaram dos boxes, são os 2 últimos colocados. 18º Webber, 17º Alonso. O Frentzen não foi e pelo jeito não vai. Vai comemorar o aniversário fora da pista. Aí o 8º colocado, Jenson Button, da BAR. Safety car na pista. Bandeira amarela em todo o circuito. Safety car na pista. Deve ser pela posição do Verstappen, que ficou ali na reta dos boxes, ó, logo depois. Aqui, ó, tá vendo aqui na esquerda do vídeo o Verstappen, logo depois do grid, nessa primeira curva, pouco depois do box, parado o carro de Jos Verstappen. Bom, para quem gosta de corrida com variações, prato cheio, né? Ela nem começou direito ainda. E aí a placa do safety car. Você viu ali no box da Ferrari o Humberto Agnelli, o irmão do Gianni Agnelli, que faleceu no início do ano. E que as iniciais, inclusive, do Gianni Agnelli, GA, estão nesse novo carro, F2003, novo carro da Ferrari, F2003 GA. É a primeira vez, né, que aparece... Essa, que aparecem as letras, né, no carro da Ferrari. Foi sempre o modelo F2002, F2003 e agora F2003 GA, em homenagem ao Agnelli, o dono da empresa que é dono da Ferrari. Você viu que o Panis já foi para o box, botou mais combustível, deve ter mudado com certeza a sua tática, o piloto francês Olivier Panis, que já botou mais gasolina no comecinho da prova. E aí por todos os ângulos você vai curtindo de novo a largada. Como o Montoya tracionou bem, foi no embalo. O Cristiano largou tentando ganhar boas posições. Olha o que tinha de lugar vazio no grid. Cristiano largou lá no fundo do grid, né? Por ele ter tido o problema na primeira largada abortada, ele largou lá no fundo do grid. Jogou o carro imediatamente para a esquerda e foi ganhando posições. Aqui o Montoya tomando a segunda posição
do Kimi Raikkonen. O Rubinho ia pulando para a terceira posição, a curva para a direita, o Raikkonen botou o carro e recuperou o lugar do Barrichello. Agora com a câmera no carro do Schumacher, você está vendo outra vez a largada. Olha como ficou o Raikkonen. Panis também fez uma boa largada. Você está indo a bordo agora do Panis. Foi ganhando posições, mas já parou no box. Já botou mais combustível o Olivier Panis. Safety car da pista. O Juan Pablo Montoya tem dito que a Ferrari não vai ter vida mole não, né? Não vai ter tranquilidade para ganhar essa prova. Ele disse que a Williams está muito rápida. No momento em que o Verstappen parou, que provocou a entrada do safety car. O Juan Pablo Montoya, depois de uma reunião de 2h30 que aconteceu na sede da Williams durante essa semana, para que eles acertassem os seus detalhes, ele disse que realmente a equipe vai buscando novos caminhos. Não começou bem a temporada. É bom lembrar, né, Reginaldo, que tá com o carro novo já o Williams. A McLaren ainda não, a Ferrari estreou na última prova e a Williams já está com o carro novo desde o começo da temporada. E um carro que não nasceu bem, como se diz na Fórmula 1. Então ele vem sendo ajustado em sua parte aerodinâmica, tem problemas de aerodinâmica, a equipe tem trabalhado muito, já fez grandes modificações, já é praticamente um segundo carro em relação àquele que começou os testes de inverno em dezembro. Aí você vê o Patrick Head, esse é o chefe da equipe de projetistas, sócio de Frank Williams e chefe da equipe de projetistas da Williams. Agora, tem um motor muito bom. Esse BMW é um dos melhores motores da Fórmula 1, tanto a BMW sabe disso, que está inclusive insatisfeita com o trabalho da Williams. Safety car, você viu, já apagou as suas luzes, o Schumacher segurou e agora a relargada. Largada em movimento, tá valendo de novo o Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1. Vem o Schumacher para completar mais uma volta. E Montoya vem em cima dele, Montoya vem para cima, quarta volta, lá vai o Montoya, botou de lado, não tem jeito para fazer a ultrapassagem. Mas grudou ali o Montoya na largada lançada. Todo mundo muito junto, os carros andando ali no mesmo trem, no mesmo trilho. Schumacher em primeiro, Montoya em segundo, Kimi Raikkonen em terceiro, Barrichello em quarto. São 444 milésimos apenas no cronômetro. A diferença do Schumacher para o Montoya. 4 voltas completadas, eles já estão na quinta volta. 3 delas com o safety car na pista. Barrichello está mais pesado, pode enfrentar dificuldade para conseguir ultrapassagem sobre o Kimi Raikkonen, que está na frente dele. Oi, João Pedro. Em relação ao peso dos carros, o Montoya está dando essa pressão no Schumacher porque os dois carros estão mais leves, né? O Montoya também tem a previsão de parar mais ou menos na volta 15, ao redor da volta 15, ele está mais leve. O Schumacher, lembrando que a gente falou que ele deve fazer 2 paradas, mas estando mais leve, eles podem optar também por mudar a estratégia no meio, durante a corrida, e fazer 2 ou 3 pitstops. Basta saber quanto vão recolocar de combustível. Segue na 6ª posição Antônio Pisonia, na 14ª posição Cristiano da Mata. Olha o Barrichello tentando chegar no Kimi Raikkonen. Barrichello é o 4º colocado. Schumacher fez 1:10.618 na quinta volta. Olha, desses 4 primeiros colocados, evidentemente o Raikkonen está segurando o Barrichello. O Raikkonen está mais lento que o Rubinho, mas o Rubinho não está ainda conseguindo a ultrapassagem. Mas tem o Raikkonen na mira deles. O Pisonia vem atrás muito bem, continua muito bem em 6º na corrida. Ele tem que fazer esse ritmo de corrida, porque como ele vai fazer 2 paradas, ele pode se dar muito bem aí. Ele está 8 décimos à frente do Jarno Trulli, o 7º colocado. Barrichello vai tentando se aproximar do Kimi Raikkonen para ver se consegue entrar na reta dos boxes bem colado. Não foi dessa vez, passa o Schumacher na 6ª volta. Schumacher conseguiu abrir uma bela vantagem em relação ao Montoya nessa 6ª volta. Ele veio andando forte
fez a primeira parcial a mais rápida da prova, fez a segunda parcial a mais rápida da prova, se manteve o ritmo, pôde completar essa volta outra vez, virando mais rápido do que todos os outros pilotos. Fez as 3 voltas, fez a melhor volta da prova o Michael Schumacher nessa sexta volta, 1:09.910, enquanto o Montoya andou 1:10.734. Aí você vê a hora que o Schumacher dá aquela segurada e toma uma dura. Isso é briga de trânsito, porque ele segura, né, Reginaldo, para ter ele o conhecimento, só ele saber a hora que ele vai acelerar, a hora que ele vai sair rasgando. E o Montoya que vinha atrás precisou tirar, né? O Panis já está fora. O Panis, que tinha mudado de estratégia, tudo mais, fez todas as tentativas, mas já está fora. Agora, o Schumacher, além dele segurar o ritmo, que aí está no seu direito, ele deu uma freada num ponto em que o Montoya estava se desviando exatamente daquele lado e teve que sair de trás para não bater, por isso ele reclamou tanto. Sai de trás para não bater, vai para o lado sujo da pista, quer dizer, o reflexo dele passa a ser segundos mais lento do que o do Schumacher na hora da relargada, mas ainda assim ele foi bem, conseguiu colar no Schumacher. Agora o Schumacher abriu, e aí o momento em que o Olivier Panis encostou e abandonou com a Toyota. Não parece ser o fim de semana ideal da equipe Toyota, né? Problemas com o Panis, problemas com o Da Mata, que não tá na corrida, mas não esteve satisfeito nunca com o seu carro desde a sexta-feira. Cristiano Da Mata está na 14ª posição, o Pisonia segue na 6ª posição. O Da Mata está 1.2 atrás do Coulthard, o Alonso está atrás do Da Mata, 1.4 atrás do Da Mata, o Alonso. Olha, uma curiosidade dessa pista, o Schumacher na volta 7, ou seja, no começo da corrida ainda, já vira 1:09.872, que é a melhor volta da prova até o momento, e a pole position foi 1:09.150. Isso acontece muito, porque as mudanças da pista são muito rápidas na Áustria, principalmente porque a pista vai emborrachando, e normalmente acontece de na corrida os pilotos acabarem virando mais rápido do que no treino classificatório. Schumacher está andando muito rápido na primeira parcial, mais rápido do que todo mundo. Montoya, o Raikkonen e o Barrichello estão indo na mesma batida. O Schumacher fez a primeira parcial em 17.2, o Montoya, o Raikkonen e o Barrichello em 17.3. Aí a classificação que tem Michael Schumacher, Montoya, Raikkonen, Barrichello, Heidfeld, Pisonia, Trulli e Button. Vai bem o Antônio Pisonia na 6ª posição. Rubens Barrichello continua tentando atacar o Kimi Raikkonen, o terceiro colocado, o Kimi Raikkonen. A pista tem bons pontos de ultrapassagem, mas precisa chegar bem redondinho, né, para fazer exatamente a manobra de ultrapassagem, que ainda não conseguiu o Barrichello. Mas eles já vão conseguindo uma boa diferença em relação ao Nick Heidfeld. O Schumacher está 3.3 à frente do Montoya. O Montoya está 1.9 à frente do Kimi Raikkonen, que está só 4 décimos à frente do Barrichello. 1.9 a vantagem do Barrichello para o Heidfeld. O Pisonia está exatamente 1 segundo atrás do Nick Heidfeld e 9 décimos à frente do Jarno Trulli. É a posição do Antônio Pisonia, o 6º colocado. A bordo da Ferrari de Rubens Barrichello. Vai tentando chegar no Kimi Raikkonen, João Pedro Paslemy. É só confirmando que depois das largadas e os problemas que houve nas largadas, a corrida agora terá 69 voltas e não mais 71, como era no começo. Serão, portanto, 69 voltas, as voltas de apresentação, as outras duas, né, vão sendo retiradas do total de voltas da prova. Primeira volta de apresentação sempre prevista, depois dela mais 71 voltas. Foram dadas outras 2 voltas de apresentação, a corrida cai então para 69 voltas. Schumacher completa a 10ª volta, já botando 4.8 no Montoya. Olha o Barrichello, chegou até colado no Kimi Raikkonen. Independentemente da estratégia de corrida, né, Reginaldo? Seria muito importante para o Rubinho ultrapassar logo o Raikkonen. Claro que é muito mais fácil vendo
da corrida do que participando dela, mas de todo jeito o Schumacher começa a abrir. O Schumacher com pista livre vai voando, 1.9.733, outra vez a volta mais rápida. O Rubinho precisava ficar bem perto ali, ó, bem de novo o Barrichello. E vai se aproximando cada vez mais do tempo da pole position. Agora já está a 6 décimos. O Rubinho, ao mesmo tempo em que ele tem que planejar direitinho essa manobra de ultrapassagem, ele tem que ter calma, muita calma, porque a pista oferece pontos de ultrapassagem, mas tem que ter o momento certo. Não adianta tentar, se você vê um Raikkonen na frente com o motor Mercedes, tem a força de saída de curva que ele precisa para segurar a posição. Informação de que o carro de Mark Webber, Jaguar número 14, está sob investigação. Os fiscais estão analisando alguma coisa que aconteceu com o Mark Webber. Ele pode ser punido daqui a pouquinho. Vai completando a 11ª volta o Michael Schumacher. E a cada volta ele abre um pouco mais em relação ao Montoya. Já está 5.745 à frente do Montoya. E nessa volta o Schumacher fez o melhor tempo no primeiro setor e o melhor tempo no segundo setor de toda a corrida. Quer dizer, ele vai baixar de novo a melhor volta da prova. Vem para completar mais uma volta rápida. Tá aí, ó, 1.9.593. A cada volta ele vai tirando coisa de 2 décimos em relação à volta anterior dele. Globo, a gente se vê por aqui. Chevrolet Meriva, sempre pronto para o melhor. Você confere aí de novo a classificação. O Schumacher com 5.7 à frente do Montoya. Schumacher já passa completando a 12ª volta, aumentou para 6.7. Aumentou em 1 segundo a vantagem nessa última volta. Depois Raikkonen, Barrichello e Heidfeld. Pisonia vai passar. Está tentando chegar no Pisonia. O Jarno Trulli está 6 décimos atrás do Pisonia. O Jarno Trulli. Michael Schumacher vai para completar a 13ª volta. Sai a informação de que o Webber vai ter que pagar 10 segundos no box. É a primeira informação. E a chuva vem aí. Chegou a chuva. A meteorologia previu e a chuva chegou. E o Schumacher baixa mais. 1.9.289. Agora vai mudar tudo. E você já vê. Quando a câmera fecha, você vê os pneus do carro do Schumacher, eles já estão mais escuros, porque já é umidade, já é água que ele vai tirando da pista, embora a chuva tenha apenas começado. O Schumacher já bate o recorde da pista em voltas de corrida. O ano passado ele fez 1.9.298, já fez 1.9.289. E o Heidfeld vai para o box. Sempre lembrando que a pole position é 1.9.150, quer dizer, ele está a 1 décimo do tempo da pole. É muito cedo, né? Com 13 voltas, ele já bate o recorde da pista, que eu repito, era dele no ano passado, 1.9.298. E por coincidência ele trocou 1.9.289. E já baixa para 1.9.212. 1.9.212 a 13ª volta do Schumacher. O Schumacher está virando a 1.9.2, o Montoya 1.10.4, 1.10.5 a volta anterior do Kimi Raikkonen, 1.10.3 a do Barrichello. Tirando o Schumacher, o Barrichello está sendo o mais rápido. Olha o Pisonia, ó. Com a saída do Nick Heidfeld, o Pisonia vai melhorando de posição, não está mais em sexto, né? Está em quinto e consegue abrir 8 décimos em relação ao Jarno Trulli. E o Pisonia deve ir para o box agora. Tá indo, ó, já foi. Passou o Trulli, você está a bordo aí do Trulli e o Pisonia lá na frente foi para o box. Vai um pouquinho aí com a Renault do Trulli enquanto o Pisonia vem para o box. Seria o caso de botar pneu de chuva já? Teria que apostar em mais chuva, né? Porque você está vendo a pista seca. Essa é uma hora que deve ficar um trevo a cabeça dos pilotos, a cabeça dos engenheiros, das equipes, né? O que fazer? Teve uma pequena imagem pneu de chuva, né? Talvez não justifique mesmo ainda a troca de pneus para o pneu de chuva. Agora, se ela apertar, ele vai ter que voltar para o box. Oi, João.
exatamente a respeito da chuva. É uma chuva que cai constante aqui, mas bem fraquinha, não deu ainda para molhar o asfalto. Aqui na região do paddock, fica atrás, bem paralela à reta principal, parece que é o lugar onde está chovendo mais. E mesmo assim ainda não tornou úmido o asfalto, não. Bom, você vê que a torcida já se agitou por causa da chuva. E aquela bandeira vermelha e amarela significa que a pista está escorregadia. Olha aí. E olha como ela está escorregando. Até pro Schumacher ela escorrega. Então teria sido o caso mesmo da Jaguar ter arriscado um pneu de chuva. Estávamos falando no começo da transmissão, Reginaldo, sobre a característica dessa pista, que é uma pista de asfalto muito liso, que acaba não gastando muito o pneu, desgastando menos do que em outras oportunidades, mas ao mesmo tempo ela complica no acerto do carro. Quando chove, uma pista lisa como essa, fica mais sabão ainda. Tá indo pro box o Ralf Schumacher, tá rodando é um sabão. A Renault. É um sabão, é um sabão. É uma pista que não tem gripe, o asfalto não tem gripe. Mas eles continuam com pneu de pista seca. Eles não estão apostando ainda numa chuva mais intensa. Aí o Fisichella saindo do box. O Weber vem fazendo o seu pit stop. Mas estão botando gasolina. Eu precisava dar uma olhadinha. Era no carro de trás, acredito. Era bom dar uma olhadinha. Se a gente conseguisse dar uma checadinha. Pode ser que eu esteja enganado. Tive a impressão de que tinha um mecânico trabalhando no carro do Weber. Pode ser no carro de trás. Eu me iludi aí com a imagem. Olha aí o Trulli, ó. Ó o Trulli. Escapando, indo para área de escape, para o asfalto. Agora vai ficar uma corrida daquela, né? Você fica sempre na... Porque aí é um trecho onde chove mais, ó. Veja como aí a imagem capta uma chuva mais forte. Como já disse o João Pedro, não tem chuva ainda em todo o circuito, nem forte, mas em alguns trechos chove um pouco mais. É onde o pessoal se escorrega mais. O problema é que em alguns trechos a pista está completamente seca e em outros ela bem molhada, e por isso as equipes ainda não optaram por pneus de chuva, mas teria sido um risco justificável para uma equipe como a Jaguar, que não está lutando por vitória. Quer dizer, podia tentar aí o pulo do gato para conseguir um ótimo resultado. A pista continua escorregadia, é a sinalização feita para os pilotos. A informação é de que aquela parada do Weber foi mesmo só o stop and go. Pagar os 10 segundos que ele tinha que pagar, ninguém mexeu no carro dele, não. Vi errado. Coulthard é o 8º colocado, o da Mata é o 9º colocado. E o da Mata tá tentando chegar no Coulthard. Tá indo para cima do Coulthard. Olha o Cristiano da Mata aí, à frente deles o Trulli. Cristiano da Mata quer nem saber que é o McLaren que está na frente dele. Acelera a sua Toyota e tenta ganhar a posição. Trulli foi pro box. O da Mata entra na reta, tá aí o Trulli chegando no box. Schumacher continua sendo o primeiro. Já está virando o Schumacher 1:17.665. Estava virando em 1:09. Está virando em 1:17.665 na volta anterior. Que ele deu agora há pouco ele deu uma escapada, você lembra? O Montoya 1:14.3. O Raikkonen 1:15.3. O Barrichello 1:16.1. Olha a Ferrari aí olhando para o pneu. Qual pneu a gente vai escolher? É o de chuva ou é de seco? Completa mais uma volta Michael Schumacher. A diferença caiu para 3.1. Melhorou nessa volta. 1:12 a volta do Schumacher. Faltam 51 voltas para acabar o Grande Prêmio da Áustria. Schumacher em primeiro, Montoya em segundo, Raikkonen em terceiro, Barrichello em quarto, Button é o quinto, Villeneuve o sexto. Ó, o Weber tá parado ali, ó. Tem um replay, tem um piloto ali, um mecânico ali do lado. Foi o que me iludiu. E eu vi de novo e achei que ele tava bem pertinho, mas não tá mexendo no carro. Mas que ele tá ali bem pertinho do carro, ele tá. Vai o Cristiano da Mata pro box. 18ª volta, Cristiano da Mata no box.
18 voltas completadas. Da Mata faz seu pit stop. Ninguém tá decidindo pelo pneu de chuva. Bom, tem poeira levantando ali. Deve ter alguém ido para fora. Na câmera on-board, pingos d'água. Acho que foi o Pisoni ali na frente que deixou uma beliscadinha na terra. Só levantou uma poeirinha, mas não chegou a ter problemas maiores. Parece ter sido o Pisoni mesmo, que é quem está na frente do Schumacher. O Pisoni, que já fez uma parada, ocupa a 17ª posição. Foi ele mesmo, né? Foi o Pisoni mesmo que deu uma escapada e conseguiu voltar. Deu uma escapada, perdeu a posição para o Weber, mas conseguiu voltar o Pisoni. Schumacher, Montoya, Raikkonen, Barrichello, Button, Villeneuve, Coulthard são os 7 primeiros. O Cristiano da Mata já fez uma parada. O Pisoni também. Schumacher ainda não foi para o box. Montoya também não. Nada de box para o Raikkonen. Está preparada a Williams. Não foi para o box o Barrichello. Nem Button, nem Villeneuve, nem Coulthard, os 7 primeiros. Rubens Barrichello deu uma volta rápida agora. A volta anterior foi a melhor volta do Rubinho Barrichello, 1:9.816. Olha o Rubinho, Reginaldo. 1:10.3 o Schumacher, 1:10.6 o Montoya, que vai para o box, 1:11.1 o Raikkonen, 1:9.8 a volta anterior do Barrichello. Excelente a volta do Rubinho, aproveitando aquela circunstância que ele mais gosta, né? Quando as condições de pista pioram bastante, tornam bastante difíceis manter o carro na pista, aí ele se dá bem. E agora baixa de novo, 1:9.1, melhor volta da prova, 1:9.1 do Rubinho, já no mesmo 10º da pole position do Schumacher. Schumacher que também voltou a andar na casa de 1:9, 1:9.934 a volta anterior do Schumacher. Coulthard vem para o seu trabalho de boxe. Faz o pit stop David Coulthard. Kleber. Oi, João Pedro. Uma frase curiosa, enquanto a Ferrari está pronta, e uma frase curiosa hoje do Coulthard, dizendo que vencer essa corrida seria uma missão quase tão difícil quanto resgatar o Titanic. Rubens Barrichello vem para o box. Faz o seu pit stop, Rubens Barrichello. Acabou parando antes do Schumacher. Vocês estão vendo que eles estão colocando pneus já pré-usados, né? E aí já ficou com problema para o combustível. Tem uma demora. E o Barrichello bem a italiana, né? Mas o que é isso? Perde quase 20 segundos Rubens Barrichello. Aí o mecânico dá aquela olhada para a mangueira de combustível. Meio sem graça, não dá para ver a expressão dele, mas ele deve estar com aquela cara de quem... Você vê que falhou o equipamento de reabastecimento, eles tiveram que pegar o do Schumacher, que estava do lado. Então, essas coisas são incríveis, mas fica sempre a dúvida no torcedor, que faz a mesma pergunta de sempre. Só acontece com o Barrichello. Sempre é muito difícil, né, se imaginar, se dizer. Olha o Schumacher aí, 1:8.933. A pista parece que vai ficando um pouco mais seca, além do Schumacher estar com o carro leve, vem voando nessas últimas voltas antes do pit stop. Vai passando o retardatário, não quer conversa, vai embora o Schumacher. Daqui a pouquinho ele vai para o box. Ele e o Raikkonen ainda não pararam, o Barrichello já parou. Button ainda não fez o seu pit stop, nem o Villeneuve, os dois carros da BAR. Montoya já parou. Agora vem o Villeneuve. Agora é a vez do Villeneuve fazer o seu pit stop. Globo, a gente se vê por aqui. Petrobras, o desafio é a nossa energia. – 22ª volta, Michael Schumacher vem rápido de novo. E a Ferrari pronta aí para receber o Schumacher. Agora tá todo mundo já com a mangueira na mão, rapidamente pronto. Tô pronto, já tá no ombro já.
Já tá no ombro. Na hora que ele parar, já tem a mangueira botando gasolina ali, ó. Pronto. Pneu, gasolina, sem erro, hein? Ih, rapaz! E errou! E você viu que escapou combustível e acabou um princípio de incêndio ali no carro do Schumacher. E ele perde 20 segundos. Tá vendo? Vocês ficam falando que só acontece com o Rubinho? Aí. Essa foi para descontar todas as que aconteceram com o Rubinho. Até porque o abastecimento foi interrompido, né? É bem provável que ele precise parar de novo, né? Com o incidente. Nessa hora deve acontecer isso, né, Reginaldo? Dá um problema na boca lá, que engata no tanque, escapa combustível, o carro tá quente, começa o fogo, imediatamente os extintores entram em ação e aí não deu para reabastecer o carro dele. É o Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1. Montoya assume a primeira posição. Olha só, aqui a repetição, olha, vamos ver aonde começa o fogo, parece que é bem próximo do bocal ali, bem próximo do tanque. Ó. Quando ele tenta tirar, então já tinha sido feito o reabastecimento, fica preso. Vale lembrar o seguinte: cada equipe dos dois carros tem uma bomba para cada carro, então elas estão preparadas as duas ali do lado, já com a quantidade de gasolina que cada carro vai precisar. Vocês se lembram no pit stop do Rubinho, que teve um problema, a bomba dele falhou e eles pegaram a do Schumacher. Então, muito provavelmente, como não dava tempo de reabastecer a do Rubinho, tá? A do Schumacher, tá? Que seria mesmo do Schumacher. Então, quando o Schumacher entrou, eles pegaram a bomba do Rubinho. Então, a bomba do Rubinho que deu problema de novo. E o sangue frio do piloto? Ali pertinho da orelha dele tá saindo labareda. O cara nem se mexe. Eu observei muito isso, a atitude do Schumacher. Se em algum momento ele ia pensar em saltar fora do carro. Mas nem se mexe. Não passou pela cabeça. Cara da equipe mandando extintor no carro e o piloto tá ali sentado como se ele estivesse numa poltrona assistindo pela televisão. Isso muda tudo também no trabalho da equipe de agora em diante nos boxes, né? Por exemplo, essa bomba que originalmente era do Rubinho não pode mais ser usada, então vai ficar uma bomba só. Então os pitstops não podem ser feitos normalmente quando um carro para na volta seguinte ou no máximo 2 voltas depois para o outro da equipe. Aí já não, já vai ser preciso um intervalo um pouco maior para reabastecer a bomba de reabastecimento que é a do Schumacher originalmente. Você falou que a bomba não deve mais ser usada, espera-se, né? Que ela não seja mais usada. Juan Pablo Montoya, depois de 24 voltas, assume a liderança do Grande Prêmio da Áustria. Em segundo, Kimi Raikkonen. A terceira posição é de Michael Schumacher. O quarto é Jenson Button, o quinto é Barrichello. Todos esses 5 já com o pit stop. O sexto, o Alonso da Renault, ainda não parou. A equipe está ali, vendo o que aconteceu e evitando que possa acontecer alguma coisa nas próximas paradas de Schumacher e Barrichello. O sétimo colocado é o Ralf Schumacher, o oitavo é o Nick Heidfeld. O Wilson aparece na 9ª posição. Agora foi para o boxe e perdeu o lugar o Justin Wilson. O 9º lugar passa a ser Giancarlo Fisichella, em 10º Villeneuve, em 11º Coulthard. O Pisona está na 16ª posição e o Cristiano da Mata na 17ª posição. E a Ferrari continua correndo atrás aí, ó. Todo mundo trabalhando para evitar que tenha de novo problemas. O problema parece ter sido claramente na mangueira que liga ali ao tanque, lá onde está o combustível, que faz o trabalho de abastecer o carro, né? Eu não sei se eles vão trocar só a mangueira ou se eles estão desmontando para levar essa bomba embora. Essa já vai voltar para a Itália. Montoya completa a 25ª volta. Já o Montoya está andando em 1:10.4, o Raikkonen 1:10.6, o Schumacher já vem voando de novo, 1:10.2. É o que está andando mais rápido, 1:10.5 o Button. E o Barrichello fez a volta anterior em 1:10.3. Agora o Schumacher perde um pouco mais de tempo. Vê aí a diferença do Montoya para o Raikkonen, 3:033. Schumacher está 3.9 atrás do Montoya.
E aí depois já uma diferença grande, 15,3 o Button atrás do Montoya. O Barrichello está 1,9 atrás do Button. Chega a informação da equipe Jaguar que o pessoal errou na hora de trocar pneus do Antônio Pisoni. Não era para trocar o pneu dianteiro do Pisoni, acabou fazendo essa troca. ...26 voltas... O Schumacher vai se aproximando no Kimi Raikkonen. A consequência boa daquela confusão toda foi que Schumacher e Raikkonen ficaram bem próximos agora na pista e dá uma briga direta entre eles aí. Agora o curioso é o seguinte, o Schumacher atrás do Raikkonen já tem 3 voltas, a diferença abriu, já foi de meio segundo, agora está em 8 décimos e repete-se o que aconteceu quando o Rubinho no início da corrida brigou com o mesmo Raikkonen e teve grandes dificuldades para ultrapassagem. Acabou acontecendo por momentos de parada no boxe. Fernando Alonso disse que estava pensando em pontos, ele errou no treino, largou lá dos boxes e mudou claramente a estratégia, né? A corrida já está com 27 voltas e o Alonso não foi para o boxe. O único piloto que ainda não foi para o boxe, quer dizer, encheu o carro de gasolina, está agora na 6ª posição e vai tendo outra vez boas possibilidades de ficar na zona de pontuação. O Alonso, ele e o Ralf foram os únicos pilotos que pontuaram nas 5 etapas anteriores do campeonato. O Ralf Schumacher está na 7ª posição, o Alonso está na 6ª, eles continuam sendo os únicos na zona de pontuação. Tá jogando certo o Alonso, jogando certo a Renault, porque numa corrida típica de 3 pitstops, ela parte para 2. Tá vendo mais uma vez o que aconteceu com o Michael Schumacher? Reabastecimento feito, na hora de tirar a mangueira do tanque do carro, ela deve ter vazado combustível com o calor do carro. Algumas labaredas, rapidamente entrou em ação o pessoal com os extintores de incêndio. O Schumacher ficou ali quietinho no carro, deu só uma banada de cabeça, reprovando a equipe mais do que qualquer outra coisa, e foi embora. 28 voltas, Montoya, Raikkonen, Schumacher, Button, Barrichello, Alonso, Ralf e Heidfeld são os 8 primeiros do Grande Prêmio da Áustria. Globo, a gente se vê por aqui. Banco Real, o banco da sua vida. Fisichella e Villeneuve, 9º e 10º, depois o Coulthard, o 11º. Sendo um trabalho dos grandes da equipe Ferrari para diagnosticar o que aconteceu e, mais do que isso, resolver problemas, né, para não deixar acontecer de novo. Lembrando que a corrida, que teria 71 voltas, vai ter 69 voltas na pista, por causa das 2 largadas abortadas, 2 voltas a mais, voltas de apresentação. O Webber vai tentando ameaçar o David Coulthard. 9º, 10º, 11º e 12º colocados, brigando muito ali. Boa briga ali, Fisichella, Villeneuve, Coulthard, Webber. Eu pensei que era a briga do pessoal da Ferrari com a bomba. Também estão brigando e muito ali. E a televisão, é claro, não se cansa de mostrar de novo, né? E são outros ângulos que vão sendo. E aí a hora que o Norbert Haug da Mercedes estava olhando no monitor, você viu ali no monitor dele a labareda subindo, é uma imagem recuperada, ele estava dando uma olhada, ele estava já só observando e vendo o que aconteceu com o grande rival, o Michael Schumacher. 4.598 e a diferença do Montoya, o líder, para o Michael Schumacher, o 3º colocado. Ô Reginaldo, você que é um especialista em bombas de combustível, já conseguiu? Porque dá uma mão pro pessoal que eles não conseguem arrumar ali, ó. Abandona, ué. Eu teria abandonado essa bomba, partia para outra de uma vez, só mudando um pouco a estratégia de parada das equipes, dos 2 carros da mesma equipe. Então pararia o Rubinho antes e o Schumacher 3 ou 4 voltas depois e ponto final. Agora, mais uma vez fica claro que esta não é a pista dos sonhos de Michael Schumacher, embora seja na Áustria, vizinho da sua Alemanha, e a maioria dos torcedores aí é composta de alemães.
Em 97, quando ele estreou na Ferrari, ele foi sexto colocado nessa pista. Em 98 foi terceiro. Em 99 ele não correu, olha aí, ó, o Coulthard com o Fisichella. Em 99 ele não correu porque quebrou a perna na corrida anterior, no Grande Prêmio da Inglaterra. Em 2000 ele sofreu aquele acidente na primeira volta, se lá vai ele, ó, com vários pilotos. Montoya, motor de Montoya se foi. Aí, no momento em que o Michael Schumacher estava indo para cima do Kimi Raikkonen, o motor do Montoya tá indo embora. Schumacher passou o Kimi Raikkonen. A imagem, quando apareceu, quando pintou na tela a imagem, quando eles voltaram ali para os líderes, o Schumacher estava botando do lado para passar o Kimi Raikkonen. Montoya o Kimi tentando se defender, o Schumacher vinha na manobra de ultrapassagem. Se percebe... Mesmo a Áustria não sendo a corrida dos sonhos do Schumacher, quem né? sabe dessa vez é. Ele já passa a dormir mais feliz, porque no momento que ele ultrapassa o Kimi Raikkonen, estoura o motor do Juan Pablo Montoya e o Schumacher, que era o terceiro, em segundos se transforma no líder da prova outra vez. Praticamente em 2, 3 segundos ele conseguiu passar de terceiro para primeiro, e não sei se deu para perceber aí um barulho extraordinário no autódromo, que é a torcida com aquelas cornetas e aquela vibração toda dela, porque para o alemão e o austríaco, depois até conto um episódio que eu tive num restaurante aí, em que os torcedores procuravam a gente para perguntar entre Montoya e Schumacher, porque eles desprezam qualquer outro rival, eventual rival do Schumacher. O rival é o Montoya. Então, no momento em que o motor do Montoya estourou, a torcida vibrou, tocando suas cornetas, festejando essa quebra, sem saber que o Schumacher passaria a ser líder. Agora, então... você viu outra vez, ele estava, o Montoya, chegando um trecho do circuito com arquibancada, foi o alarido geral do público. E foi exatamente na mesma sequência, né? O Schumacher botou de lado para tirar do Kimi Raikkonen para fazer a ultrapassagem. Estourou o motor do Montoya. Ó, ele está ultrapassando. E num lugar que não é exatamente o lugar para fazer uma ultrapassagem. Quando a imagem cortou para o Montoya, o motor dele estava estourando. Quando volta para o Schumacher, ele já fez a ultrapassagem no Kimi Raikkonen. Assume a primeira posição. Quando eles passarem pelo Montoya, já passam com o Schumacher à frente do Juan Pablo Montoya. João Pedro Paes Leme. Naquele momento eu informava que o Juan Pablo Montoya está montando aqui, Kleber, nesse instante. Eu vou ver se dá para a gente falar com ele, eu já te explico. Ele está dando entrevista para a televisão inglesa. É que eu falei com o porta-voz da Ferrari. Ele disse que estão tentando consertar aquela bomba, mas que a bomba reserva da Ferrari já está pronta. Juan Pablo, o que passou para você? The hat. O que passou, Juan Pablo? Looks like we lost a bit of air pressure, water pressure in the engine, and just went. It's a bit sad, but I'm really glad that both BMW and Williams did a fantastic job. Everybody worked really hard, and those are the races. Aí o Juan Pablo Montoya, que disse está muito desapontado, disse que parece ter tido um vazamento de água no motor, ele vinha perdendo pressão, e ele inclusive, antes me disse aqui que reclamou um pouco com a equipe enquanto ia parando o carro, avisando que alguma coisa estava acontecendo. Agora ele parece ter detectado exatamente o que foi. E só explicando, ele falou em inglês e não em espanhol, porque tem dezenas de câmeras e equipes de televisão que são, na maior parte, inglesas. Ele chegou até a elogiar o desempenho que estava tendo o carro, né? Acabou não dando sorte o Juan Pablo Montoya quando vinha na primeira posição. O Rubinho vai chegando no Jenson Button. Diferença no cronômetro só de 3 décimos. Lá vai o Barrichello para cima do Button. Lá vai o Barrichello para ganhar a terceira posição. Outro detalhe que ficou claro aí também, a câmera cortou exatamente por causa da quebra do motor do Montoya, mas o Schumacher conseguiu a ultrapassagem em cima do Raikkonen por fora na curva. É a segunda ultrapassagem, é a segunda meia ultrapassagem, né, que dá para ver. A primeira foi aquela meia ultrapassagem do Schumacher, depois ele passou, e agora quando o Rubinho tava também, mas o Rubinho ultrapassa. Agora você vai ver inteiro, ó. Vai o Barrichello. Na freada ele vai em cima da zebra para ultrapassar o Jenson Button e assume a terceira posição Rubens Barrichello.
É o terceiro colocado o Barrichello. Schumacher o primeiro, Kimi Raikkonen o segundo, Barrichello o terceiro. É a classificação do Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1. Hoje às 3 da tarde tem as atrações do Domingão do Faustão. Fausto Silva chega agitando o seu Domingão, 3 da tarde. Depois às 4 tem o futebol do Campeonato Brasileiro. E logo depois da rodada do Brasileirão, de novo Fausto Silva. São as atrações desta tarde na tela da Globo. Grande Prêmio da Áustria com 35 voltas completadas. Globo, a gente se vê por aqui. Processadores Intel, revolucionando a educação do seu filho. Montoya, Panis, Frentzen, Verstappen, os pilotos que já abandonaram o Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1, a sexta etapa do Campeonato Mundial. Fato é, Reginaldo, que às vezes o campeonato começa, fica todo mundo, tá no começo. O campeonato tá quase chegando à sua metade já. Embaralhado ainda na classificação. Claro, se o Schumacher mantiver agora, fizer os 10 pontos, ele assume a liderança, mas de todo jeito, um campeonato que chega quase à sua metade, absolutamente aberto, indefinido, com 3, 4 pilotos brigando pelo título. E o Schumacher faz 1.8.617, a melhor volta da prova. E pode vencer e não assumir a liderança se o Raikkonen se mantiver aí na segunda colocação. A briga pelo campeonato é diferente, é muito diferente do que nessa mesma altura no ano passado. No ano passado o Schumacher tinha mais de 20 pontos de diferença em relação ao Montoya e 26 em relação ao seu irmão Ralf. E o Rubinho estava bem atrás na classificação. O Rubinho este ano está na 4ª posição com 20 pontos. O Alonso tem 25. Aliás, falando em Alonso, o Alonso não parou ainda. O Alonso teve aquele problema, errou no treino de classificação, largou do box, quer dizer, largou com um carro bastante pesado. Estamos na volta 37, ele não parou ainda. Não, quer dizer, já não se fala mais de 2 paradas, mas de uma apenas para o Alonso. E ele está lutando por uma posição muito boa, porque já está em 5º. E o Coulthard brigando ali com o Heidfeld. Briga boa entre Coulthard e Heidfeld. Coulthard fica na 8ª posição, o Heidfeld é o 9º colocado. Você vê aí de novo a manobra do Coulthard, que é um piloto de ótimo desempenho desde que o Grande Prêmio da Áustria voltou para o calendário em 1997. O Coulthard foi segundo, aí o Alonso no box, até que enfim o Alonso no box na 37ª volta. Agora é para fazer uma parada só, né? Em 97, 98, 99 e em 2000, o David Coulthard foi segundo colocado. Em 2001 ele ganhou o Grande Prêmio da Áustria. E no ano passado ele foi o 6º. Desde que o Grande Prêmio Austríaco voltou para o calendário da Fórmula 1, sempre com bons resultados, o escocês David Coulthard. Aliás, o Grande Prêmio da Áustria tem como característica uma variação de vencedores. Os 10 últimos grandes prêmios, 8 vencedores. Schumacher 1.8.577 a menor volta. Cristiano da Mata foi para o box para mais um pit stop. Em 84 ganhou o Lauda, em 85 e 86 ganhou o Prost. Em 87 ganhou o Mansell. Aí saiu o Grande Prêmio da Áustria do calendário e voltou em 97 com o Villeneuve ganhando. Em 98 deu Hakkinen, em 99 Irvine, 2000 o Hakkinen de novo, em 2001 o Coulthard e 2002 o Schumacher. Quer dizer, dos 10 últimos grandes prêmios, só o Prost e o Hakkinen conseguiram 2 vitórias. No mais, uma vitória para cada piloto. O Schumacher, que está aí na liderança, ganhou só uma vez, ganhou só no ano passado. E ainda assim, por ordem da Ferrari, ele estava em segundo, o Barrichello estava em primeiro. Nos últimos metros da corrida, o Barrichello deixou o Schumacher passar. 38 voltas completadas. O Schumacher vem mais uma vez em volta rápida. Ele é o líder do Grande Prêmio da Áustria. Rasga aí na reta com a Ferrari. Ele vai chegando em retardatários. Ele tem os 2 carros. Tinha os 2 carros da Jordan. Aí o Trulli fazendo também o seu pit stop. Vai o Schumacher ultrapassando a Jordan. O Trulli e o Firman na frente do Schumacher. O Trulli, o Fisichella e o Firman. O Trulli já fez o seu segundo pit stop.
Olha, sobre a parada do Alonso. Se a Renault trabalhou direitinho, ela tem que ter trabalhado com perfeição, porque a parada durou 9,8. Vamos considerar que seja, tirando aí 1 segundo de perda até se colocar a bomba de gasolina e tirar de novo, então 8,8. Daria para pôr 105 litros aproximadamente no tanque. E o consumo por volta nesse circuito é de 3,27 litros. Na verdade, 2,45 quilos, que dá mais ou menos 3,26 litros. Dá exatamente 3,26, mas pode variar de acordo com o rendimento e de acordo com o consumo de cada motor. Então a Renault está apostou no trabalho da equipe, e os 9,8, considerando-se que tenham sido gastos 8,8 no reabastecimento, ela pôs exatamente o necessário para dar 33 voltas. Como ele parou na 37ª, a corrida tem 69, teria 71, mas tem 69, então ele tem gasolina para uma volta a mais, para 70 voltas, então ele não pararia mais. E é obrigatório sobrar no tanque ao final da corrida 3 litros, que é para, isso a FIA exige, que é para a medição da gasolina, para verificar se a gasolina que está lá tem a mesma composição da gasolina que a equipe ofereceu à FIA para homologar como sendo a gasolina oficial dela. Toda vez que ela mudar de gasolina, que ela fizer uma nova composição, ela tem que submeter a essa homologação da FIA. Da Mata é o 15º colocado, o Pisoni é o 11º colocado. O Alonso voltou na 8ª posição. Schumacher em primeiro, Kimi Raikkonen em segundo, Barrichello é o terceiro, a Ferrari está pronta para mais um pit stop. Button é o quarto, Ralf Schumacher o quinto, Villeneuve o sexto, Coulthard o sétimo, Alonso o oitavo. Olha o Schumacher, 1,8,337. Vem em pique de quem vai para o box. Vamos ver, os mecânicos estão prontos, vamos ver se a bomba está pronta. Está pronta. Primeiro pit stop do Barrichello teve problema, a bomba ficou engatada, demorou para sair, o Barrichello perdeu 19,8, depois do Schumacher, pior ainda, escapou combustível, vazou combustível, chegou a ter labareda no carro do Schumacher, perdeu 20,4. Agora, chegando a hora da segunda rodada de pit stop da Ferrari. Schumacher já abriu 7,9 do Raikkonen, voando o Schumacher, hein? Problemas à parte. Tá voando na corrida o Schumacher, hein? Fazendo uma corrida de pentacampeão mesmo. Tá voando. E lá vai ele pro box. Chega aí a hora de reduzir a velocidade, cair para 80 km por hora. Vem pro box. O mundo inteiro ligado no trabalho de pit stop da Ferrari. Pneus trocados. Carro sendo reabastecido. Não tá fácil também, não. 12,6. Quer dizer, não tá fácil em relação a outros pitstops da Ferrari, né? Que são sempre ligeiríssimos. 7,8, 7,9, 12,6, mas saiu tudo em paz. Mas é para não parar mais, né? Para não parar mais. Foi o segundo do Schumacher. O Raikkonen assume momentaneamente a primeira posição do Grande Prêmio da Áustria. O Raikkonen está 15,6 à frente do Barrichello. O Barrichello também ultrapassou o Schumacher, voltou na terceira posição o Schumacher. Schumacher, que é o dono da volta mais rápida da prova. O Barrichello vai chegando a sua vez do pit stop, também tem que dar uma voada aí o Barrichello. Pouco provável, evidentemente, que ele consiga qualquer coisa no box. Com 15 segundos à frente, o Raikkonen, nem para perder posição no box fica ruim para o Barrichello ganhar posição, inclusive do Raikkonen no box, né? Vem o Firman na 43ª volta para o seu pit stop. Globo, a gente se vê por aqui. Team Viver Sem Fronteiras. Aí a parada do Ralf Firman, o piloto inglês da Jordan, vai voltando para a pista. Crescendo da Mata segue na 14ª posição, o Pisoni é o 10º colocado. Jean Todt da Ferrari vai observando os seus pilotos da pista. O Barrichello é o segundo, o Schumacher é o terceiro. Dos três primeiros, só o Schumacher fez 2 paradas já. Barrichello e Raikkonen tem que parar. Vem aí o Ralf Schumacher.
Fazendo o seu pit stop em 8 segundos e 2 décimos, Ralf Schumacher. Ele estava na 5ª posição quando veio para o box. Será que vem o Barrichello agora? A diferença caiu. Era de 15.6, está em 13.9. 1:10.6 a volta anterior do Raikkonen. 1:9.0 a volta do Rubinho. Rubinho andando mais rápido do que o Raikkonen. Nessas que devem ser as últimas voltas de cada um deles antes da segunda parada nos boxes. Weber e Firman brigando por posição. Pisonia e Fisichella também. O Pisonia brigando com o Fisichella, ganhando posição. O Pisonia, são 2 carros da Jaguar e 2 carros da Jordan. Coincidentemente tem briga mesmo entre Weber e Firman. Weber, Firman, Pisonia e Fisichella. Mas o Pisonia você vê aí ganhando a 9ª posição do Fisichella. Não sei se vai conseguir manter essa posição. Mas o Pisonia parou na 14ª volta. Era muito cedo para o seu plano de fazer 2 paradas. Então ele foi obrigado a parar por algum problema. Tanto que depois da 14ª, você vê, ele já está na 44, ele já completou 30 voltas com esse segundo jogo de pneus. Ele passou e conseguiu, inclusive, já abrir quase um segundo depois da ultrapassagem. Assume a 9ª posição o Antônio Pisonia. Olha o Kimi Raikkonen. E fica uma Renault ali parada de Fernando Alonso. Fernando Alonso estava na 8ª posição, o Fernando Alonso. E está abandonando. Com isso, o Pisonia, olha a Ferrari passeando ali do Michael Schumacher, também passeou. Tem óleo aí, hein? Tem óleo aí porque todo mundo está escapando. É exatamente na primeira curva. Olha um detalhe, olha o trator onde está. O bom e velho trator. Né? O bom e velho trator. Essa é uma determinação da FIA, que seja o resgate do carro seja feito com rapidez. O trator é o meio de se fazer. E aí acontece em Interlagos e vem um presidente da Ferrari dizer que está errado. Dizer que aqui a corrida é palhaçada. Você está com bronca dele, né, Reginaldo? Desde aquele grande prêmio, né? Tá bravo com o Montezemolo, Reginaldo. Você lembra daquele resgate que estava sendo feito quando o Schumacher escapou e bateu? Tinha o trator fazendo o resgate, que é um resgate padrão, como a gente viu agora. E viu em Imola, se não me engano, teve também uma imagem do trator fazendo o resgate. É o normal, é o normal. Agora, não foi palhaçada a equipe errar e o Rubinho parar por falta de gasolina. Olha aí, ó. O que está provocando todo mundo escapar. Deve ter sido o carro do... Deve ter sido o carro ali no meio, ó. Deve ter sido o carro do Alonso, né? Que o Alonso estava parado ali. Logo depois o Schumacher veio e escapou. Aí passou também uma BAR e escapou. Quer dizer, ele podia estar deixando o óleo antes. E aí no ficou momento mais que naquela poça lá na parou, escape, já caiu todo o óleo que alguma coisa que tinha quebrado. Você olha na reta, a reta vem com o trilho ali mais escuro, né? E depois chega naquela poça onde o carro dele ficou parado. Bom, e com a saída do Alonso, apenas um piloto agora continua marcando pontos em todas as corridas, que é o Ralf Schumacher. Está na 7ª posição. E nenhuma delas ele marcou fez grande pontuação. Mas de qualquer forma, está ali, mantendo uma regularidade impressionante. Rubens Barrichello continua andando muito mais do que o Kimi Raikkonen. Na 46ª volta, 1:11.8 o tempo do Raikkonen, 1:10.5 a volta do Barrichello. A diferença que já foi de 15.6 está agora em 11.6. A Raikkonen segue sendo o primeiro, o Barrichello é o segundo, o Schumacher é o terceiro. Pisonia está na 8ª posição, está na zona de pontuação, mas vem para o box daqui a pouquinho. O Pisonia. Agora vem para o box o Jenson Button. Os pilotos que estão fora aí, ó, Verstappen, Frentzen, Panis, Montoya e agora o Fernando Alonso. O Reginaldo falou do Ralf Schumacher, ele foi 8º na Austrália, 4º colocado na Malásia, 7º colocado no Brasil, 4º colocado em San Marino, na corrida em Imola, e 5º colocado na Espanha. Soma 17 pontos, é o 6º colocado do Campeonato Mundial. Barrichello continua andando bem, continua andando forte. A diferença
de 11,6 do Barrichello para o Raikkonen, e o Schumacher está 8,7 atrás do Barrichello. O Schumacher está 20 segundos e 3 décimos atrás do líder da corrida, o Kimi Raikkonen. Isso quer dizer o seguinte, Kleber, a rodada do Alonso. Isso quer dizer o seguinte, que o Raikkonen tem, com essa vantagem de 20,6, agora já cai até um pouquinho para 20,3, é no limite. Aqui a parada é um pouquinho mais rápida que em outras pistas, é no limite para ele ainda tentar se manter na frente. É muito difícil, ele teria que agora, nesse momento, o Raikkonen teria que estar acelerando um pouquinho mais. O problema é que o Raikkonen está andando. Agora ele andou junto com o Barrichello, a hora que o Schumacher escapou aí, ó. O Pisonia vai para o box. Na 48ª volta, o Pisonia já fez a sua parada. Olha o Ralf Schumacher, que também teve problema no mesmo trecho. São todas as imagens que você está vendo, imagens recuperadas. Kimi Raikkonen fez 1:10.1 a volta anterior, o Barrichello 1:9.6, o Schumacher 1:10.0. Schumacher já andou na casa de 1:09. Vai o Kimi Raikkonen para o box. A diferença é de 20 segundos e 2 décimos do Kimi Raikkonen para o Schumacher. De 11 segundos e 1 décimo do Kimi Raikkonen para o Barrichello. 8,8. Fez uma boa parada a McLaren. O Barrichello passou. Vem o Schumacher. Barrichello tem que fazer o seu segundo pit stop. Schumacher já fez. Nesse momento o Barrichello é o líder da prova. Faltou o Raikkonen acelerar um pouquinho mais naquele momento dele para tentar manter a posição. Acho que ele não conseguiu. Então o Schumacher volta a ser líder. E vamos ver agora quando o Raikkonen voltar, a diferença deve ser pequena. E o Rubinho também vem tirando em relação ao Raikkonen, estava em 11. Você vê em 4 voltas, em 5 voltas a diferença já passa para 7,5. Olha agora a parada do Rubinho que deve acontecer. O Raikkonen já parou, na volta dele que a gente vai ver a diferença. O Rubinho parando, você vê como foi bem distante a parada do Rubinho em relação à do Schumacher por causa daquele problema da bomba. Aí o Villeneuve na volta 49. Daqui a pouco no Esporte Espetacular. Eles fazem bolas de futebol e fabricam pranchas de surf, mas estão dentro de um presídio. Apagou o carro do Villeneuve e o Barrichello vem para o box. O Barrichello tem que fazer uma parada muito boa agora. Já é maior do que a parada do Raikkonen. Foi 8,8 o Raikkonen, 11 cravado o Barrichello. E 12,6 a do Schumacher. Quer dizer, ele ficou na casa ali do Schumacher, foi até mais rápido que o Schumacher. Vai voltando aí o Barrichello. Michael Schumacher volta a ser o líder da prova. Outras atrações do Esporte Espetacular, além dos presidiários que fazem bolas de futebol e fabricam pranchas de surf, o fortão Jair Gomes está de volta, vai ter que subir as escadas do Corcovado, carregando mais de 250 quilos. E comemorando os 30 anos do Esporte Espetacular, um reencontro emocionante. O Rogério Sampaio e o Carlão voltam aos ginásios, onde eles conquistaram medalhas de ouro na Olimpíada de Barcelona em 1992. O Rogério Sampaio foi medalha de ouro no judô. O Carlão estava no time de voleibol do Brasil, que ganhou a medalha olímpica, a medalha de ouro. Em Barcelona, o reencontro. Eu narrei essa luta aí do Rogério Sampaio quando ele ganhou a medalha de ouro. Você que encontrou com eles aí em Barcelona, né, João Pedro? Foi, Kleber, exatamente. Foi um reencontro muito emocionante. É impressionante o que aconteceu, a série de coincidências que houve durante o dia em que a gente passou junto em Barcelona. Um negócio impressionante, realmente, e vale a pena ver, porque eles estavam emocionados por estar lá e ficaram mais ainda com tudo que aconteceu durante aquele dia. Daqui a pouquinho no Esporte Espetacular, está completando 30 anos o Esporte Espetacular, com reportagens especiais para você. Globo, a gente se vê por aqui. Chevrolet Meriva, sempre pronto para o melhor. Com 2 pitstops feitos,
Michael Schumacher volta a ser o líder da prova na 51ª volta. Ele está 8,2 à frente do Kimi Raikkonen, que é o segundo colocado. E o Raikkonen está 9,5 à frente do Rubens Barrichello, o terceiro colocado. Em quarto, Jenson Button continua colocando bem na parada a BAR, o Jenson Button. Ralf Schumacher é o quinto, David Coulthard é o sexto, Marco Webber agora é o sétimo e Arno Trulli o oitavo. Aí o da Mata, que está em 11º, à frente do Firman, e o Pisonia na 9ª posição. O Pisonia tem 2,5 atrás do Trulli. Todo mundo com 2 paradas feitas. 3 paradas, só o Justin Wilson. O Pisonia, desde que superou o Fisichella, abriu 4,4. Quer dizer, está bem o Pisonia. Agora, o Webber está na frente dele, está em 7º. O Webber fez uma parada só, uma para cumprir o stop go e uma para fazer o reabastecimento. Também teve a possibilidade, né, de mudar sua estratégia porque largou dos boxes. Exatamente. E o Button, você falou agora mesmo, está muito bem o Button. O Button caminha para marcar pontos pela terceira vez em 6 corridas. E o Villeneuve, seu companheiro de equipe, que é o crítico ácido do Button, até agora marcou uma vez só, e agora mesmo teve um problema sério ali no box, que quando ele foi sair, os mecânicos tinham um problema ainda, o carro apagou, ele teve que voltar, então está fora da zona de pontuação. Os dois têm 3 pontos, o Villeneuve foi 9º colocado na Austrália, não marcou ponto nenhum, não completou o Grande Prêmio da Malásia. Villeneuve foi o 6º lugar no Brasil e não conseguiu pontuar nem em San Marino nem na Espanha, enquanto o Button foi o 10º colocado na Austrália, o 7º na Malásia, depois não completou o Grande Prêmio do Brasil, 8º em San Marino e 9º no Grande Prêmio da Espanha. E olha, pinta uma boa possibilidade aí para esse final de corrida, porque o Rubinho está andando muito mais rápido que o Raikkonen. Nessa agora ele virou 1,9,7 e o Raikkonen 1,10,6, e a diferença que era de 9,5, o Kleber falou agora há pouco, já é de 7,6. Na verdade, você vê, o Rubinho poderia estar numa posição muito melhor já na corrida, porque a Ferrari deixou de ser aquela grande equipe de trabalho nos pitstops. Ela é a recordista de pitstop com 5,15, isso muito tempo atrás, vários anos atrás, há muitos anos, e só que ultimamente não tem acontecido. Só nessa corrida, no último pitstop dos seus 4 pilotos, veja a comparação, o Coulthard fez em 7,6, o Kimi Raikkonen em 8,8, o Barrichello em 11 e o Schumacher em 12,6. Quer dizer, 3 segundos no box definem o resultado de uma corrida. Justiça seja feita, hoje não foi só com o Barrichello, né? Hoje foi com os dois. E olha o Barrichello de novo, 1,9,5, o Raikkonen 1,10,5, ou seja, o Rubinho andou 1 segundo mais rápido e cai a diferença para 6,5. Então vem briga por aí. Vem briga, o Schumacher fez a volta 54 em 1,10,4, o Raikkonen 1,10,5, o Barrichello 1,9,5, 1 segundo mais rápido do que o Raikkonen, 9 décimos mais rápido do que o Schumacher. A diferença do Schumacher para o Raikkonen 9,5, a diferença do Raikkonen para o Barrichello 6,5, e o Webber vai para o box agora. Agora que ele vai fazer seu segundo pit stop, porque aquele primeiro foi apenas para cumprir uma determinação de stop and go. Globo, a gente se vê por aqui. Petrobras, o desafio é a nossa energia. Vai voltando o Mark Webber, ele ocupava a 7ª posição. O Schumacher, para assumir a primeira posição do campeonato, além de fazer o primeiro lugar, os 10 pontos, que vão dar a ele 38 pontos, ele precisa que o Kimi Raikkonen perca a 2ª posição, né? Porque o Kimi Raikkonen, se ele fizer o 2º lugar como ele está fazendo, ele soma 8 pontos, vai a 40 pontos e vai continuar 2 pontos ainda à frente do Michael Schumacher. O Alonso, com 25 pontos, está fora da corrida. O Barrichello está com 20 pontos. O Barrichello está somando 6 pontos, né? Vai a 26 pontos e está assumindo, nesse momento, a 3ª posição do Campeonato Mundial. Montoya já abandonou o Grande Prêmio, teve problema com o motor. O outro piloto da equipe Williams, veja aí a diferença
a placa mostrada para o Kimi Raikkonen. Ele está 9,6 atrás do Schumacher e ele está 5,5 à frente do Barrichello. Cai mais 1 segundo. Barrichello vem voando. Barrichello de novo faz a volta em 1,93, melhorou até da sua volta anterior. O Schumacher e o Raikkonen 1,10,4 e o Barrichello está voando para chegar, para atacar, para tentar na pista ganhar a segunda posição do Kimi Raikkonen. O que seria para ele, além de um resultado expressivo, também vai contar muito caso ele consiga, Reginaldo, a ultrapassagem dentro da equipe, que vai ser o suficiente para o Schumacher assumir a liderança do campeonato. Seria muito importante isso, muito importante para o Rubinho reeditar suas boas atuações na Áustria. Ele que terminou o treino de ontem muito irritado porque não conseguiu a terceira posição, que era o seu objetivo, por ter um pneu diferente do pneu do Schumacher. Era um pneu mais duro, enquanto do Schumacher, por ser mais mole, teria que render mais. Mas, e além de tudo, daria a liderança ao Schumacher, empatado com o Raikkonen, mas de qualquer forma é a liderança. E com mais vitórias, né, do que o Raikkonen, né? Empatados em pontos e com mais vitórias. Vem aí escapando o Ralf Schumacher. Ele deu uma travada e foi embora para a brita. Volta o Ralf. Ele estava na 5ª posição. Vamos ver quantas posições ele perde. O Coulthard já passou. Perdeu só uma posição. Era o Weber, que está muito mais atrás. Então o Coulthard vinha pressionando. Olha como ele trava a roda dianteira direita e escapa. Ralf Schumacher e Michael Schumacher. Os dois irmãos estão completando hoje 100 grandes prêmios juntos. É a 100ª vez que os dois irmãos participam da mesma corrida. O Michael começou em 1991 e tem 66 vitórias na Fórmula 1. O Ralf começou em 97, tem 4 vitórias na Fórmula 1. Os dois, por coincidência, estrearam pilotando para Jordan. E hoje estão completando 100 grandes prêmios. O Schumacher na primeira posição, o Ralf estava em 5º. Teve problema agora, perdeu a 5ª posição para o David Coulthard. Antes deles, nenhuma outra dupla de irmãos fez tanto sucesso na Fórmula 1. Irmãos, inclusive, citando o caso de Emerson Fittipaldi e Wilson Fittipaldi, que correram juntos 35 grandes prêmios. Mas o sucesso dos alemães, dividindo curvas, poles e vitórias e primeiras filas, a última delas até no Grande Prêmio de San Marino, e uma vez até largaram juntos no Brasil na primeira fila, em 6 vezes durante essas 100 provas que eles disputam juntos, e pontuaram juntos 40 vezes. Cristiano da Mata na 11ª posição, vai tentando ganhar um lugar. O Button está à frente ali na 4ª posição. O Button tá em 4º lugar. Esses dois são retardatários, né? O Fisichella e o da Mata. O da Mata vai tentando se aproximar do Fisichella. O Button, o 4º colocado, fez a ultrapassagem nos dois retardatários. E o da Mata vem tentando chegar exatamente no Fisichella. Trulli e Pisoni. Pisoni em 9º lugar, hein? Vai se aproximando o Pisoni do Trulli. Olha aí, essa diferença valendo ponto nessa briga. Vai para brigar para a zona de pontuação. O Weber está em 7º, o Trulli em 8º, o Pisoni em 9º. Seria muito importante, muito bacana para o Pisoni se ele conseguisse ficar na zona de pontuação. Ia ser mesmo tirar o peso danado do ombro. E o Barrichello? Barrichello continua virando em 1,9,5. Schumacher 1,10,1. Raikkonen 1,10,1. Barrichello, eu repito, 1,9,5. A diferença é de 3 segundos. Vai pra cima do Raikkonen, Barrichello. Globo, a gente se vê por aqui. Banco Real, o banco da sua vida. São 10 voltas para o final do Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1. Rubens Barrichello vai se aproximando. A cada volta, Barrichello tira um pouco mais. Nessa volta 59 aí, eles estão indo para completar a volta de número 60. Olha aí a indicação para o Barrichello, ó. 3 apenas atrás do Raikkonen. O Raikkonen fez a primeira parcial em 17,3.
o Schumacher e o Barrichello em 17,1. Quer dizer, vai diminuir ainda mais a diferença. O Raikkonen já dá para ver o Barrichello pelo espelhinho. Já olha no retrovisor e vê chegar o carro vermelho da Ferrari. Vê chegar o Barrichello. Vai para cima dele, Barrichello. Você vê já o Raikkonen usando muito mais pistas do que o Rubinho para tentar manter-se à frente, mas está difícil. O Rubinho está com mais carro, mais equilíbrio e com mais vontade nesse momento. E enquanto eles mostram a briga lá do Kimi Raikkonen e do Rubinho, nós vamos ficar de olho nessa aí também que vocês viram agora, que é o Pisoni sobre o Trulli. Essa aí é imagem recuperada. O Pisoni atacou e o Trulli se defendeu. Que o Pisoni foi se aproximando muito, vem tirando muito, vem virando mais rápido que o Trulli. Já fez essa tentativa aí, mas vai conseguir ainda essa ultrapassagem antes do final da corrida. Toda a torcida também pro Antônio Pisoni. Tem que ir para cima do Trulli, Pisoni. Carro da Renault, cheio de moral na temporada. O Pisoni começou a temporada muito longe do que ele pretendia e até do que ele pode fazer. Está tendo nesse final de semana um bom fim de semana. Já teve uma boa posição no grid, a 8ª posição. Largou à frente do Mark Webber pela 2ª vez na temporada. E agora tem a chance de ir na pista, mostrar sua força, seu talento, seu estilo agressivo de pilotar. Tem que ir para cima e conseguir na pista essa 8ª posição para cima do Trulli. E para não perder o ritmo brasileiro aí na Fórmula 1, o Cristiano da Mata vai também chegando no Fisichella. A diferença é de só meio segundo. Michael Schumacher é o líder do Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1. O Barrichello, que teve na última vez que se mostrou a diferença, uma diferença de 3 segundos, agora está 1,2. E o Michael ultrapassa o Ralf no dia dos 100 grandes prêmios juntos. O Michael dá uma volta em cima do Ralf Schumacher. Mas de qualquer forma o Ralf está marcando pontos, está em 6º ainda. E continua sendo o único a marcar pontos. Tá fora aí a Jordan. Se for o Fisichella, e é o Fisichella, o Cristiano da Mata ganha uma posição, sobe para a 10ª posição o Cristiano da Mata. Veja aí o momento em que o Fisichella perde o lugar para o Cristiano e vai encostando ali na área de escape. Globo, a gente se vê por aqui. Processadores Intel, revolucionando a educação do seu filho. Enquanto você está vendo aí de novo, a hora que o Fisichella vai para fora da corrida e o Cristiano da Mata ganha a posição, a diferença do Barrichello já está em menos de 1 segundo no cronômetro. 8 décimos a diferença de Kimi Raikkonen para Rubens Barrichello. 7 voltas para terminar o Grande Prêmio da Áustria. Schumacher é o líder. Schumacher está 10,1 à frente do Raikkonen. E o Barrichello está em cima do Kimi Raikkonen. Vai a Ferrari de Rubens Barrichello para cima da McLaren de Kimi Raikkonen. Chegou. Veio tirando praticamente 1 segundo por volta. Andando num ritmo muito melhor o Rubinho. Você viu ali, ó, no final da reta dos boxes, fez a curva o Schumacher e apontaram, entrando na reta dos boxes, Raikkonen e Barrichello. Olha a diferença agora, 7 décimos, tirou mais 1 décimo. Vai pra cima de Raikkonen, vai pra cima dele, Barrichello. Presta atenção aí na corrida do Ron Dennis. Vê ameaçada a 2ª posição do seu piloto. Essa é a câmera que é colocada ali no bico do carro do Rubinho. Barrichello está junto do Kimi Raikkonen. Já teve em outros momentos da corrida, não conseguiu a ultrapassagem. Agora ele está num ritmo muito mais forte. Volta anterior, Kimi Raikkonen, 1,10 cravado. Barrichello, 1,9,8. Chegar, ele chegou. Agora tem que ir para cima. Tem que fazer a ultrapassagem e conseguir a 2ª posição. 63 voltas. São mais 6 voltas de corrida para o Barrichello conseguir o 2º lugar. Primeiro Schumacher, 2º Raikkonen, 3º Barrichello, 4º Button, 5º Coulthard, 6º Ralf Schumacher, 7º Mark Webber, 8º Trulli, 9º Pisonia. Pisonia está 6 décimos atrás do Trulli. Segue o Pisonia também, brigando pela 8ª posição. Cristiano da Mata é o 10º. A diferença vai caindo, menos de meio segundo. Olho
Olho na pista, olho no retrovisor pro Kimi Raikkonen, para ficar na pista e para ver crescer atrás dele a Ferrari de Barrichello. Bota pressão para cima do Raikkonen. Tenta se aproximar para fazer a manobra de ultrapassagem. Tenta até nessa pressão induzir o finlandês ao erro. Tem boa tração a McLaren na saída de curva. O grande duelo do Grande Prêmio da Áustria. No começo da corrida, lembra da largada? Schumacher manteve a pole e o Montoya tomou a segunda posição do Kimi. O Barrichello chegou também a tomar e ficar na terceira colocação. Depois tirou o pé para evitar um acidente. Agora está na pista, nas voltas finais do Grande Prêmio da Áustria. 4 décimos a diferença. 64 voltas. Vai de novo para cima. Tem que ir logo para cima, Barrichello, para tentar a ultrapassagem. Ele botou o carro do lado. Eles estão chegando ali no Ralf Schumacher, né? Que é retardatário. É um retardatário que está na sexta posição, né? O sexto colocado já tomou uma volta do líder e está prestes a tomar uma volta do segundo e uma volta do terceiro colocados. Vai curtindo essa imagem aí, o som da Ferrari. Barrichello vai para cima do Kimi Raikkonen. E a Ferrari de olhos abertos. E também a McLaren. Globo, a gente se vê por aqui. Team Viver Sem Fronteiras. Rubens Barrichello, 20 pontos no Mundial. Conseguir essa ultrapassagem, conseguir ultrapassar e mantiver a segunda posição, soma 8 pontos. É importantíssimo para ele e para a Ferrari. Vai Barrichello, se aproxima de novo. Muda o traçado, bota do lado. O Raikkonen olha e se defende. Você vê que ele estava na posição correta ali para tentar a ultrapassagem agora, mas a retomada da McLaren é muito boa. Agora ele vai, a curva é para a direita, a preferência do Kimi. Pressionado o Kimi Raikkonen. Agressivo o Barrichello, vai tentando dar um X. Vai o Barrichello, acelera, traciona, vai embora Rubinho. Consegue segurar o Kimi Raikkonen. Barrichello vai de novo. Raikkonen vai se defendendo bem, como outro dia se defendeu muito bem do Schumacher. Vai se segurando bem o Kimi Raikkonen. Grande duelo da prova. O Ralf Schumacher está ali na frente, está chegando. Barrichello teve prestes a ultrapassar. Ele vai outra vez, eles vão completar mais uma volta, 66 voltas. Tem mais 3 voltas o Barrichello. Agora 2, né? Que eles completaram a volta de número 67. Tem mais 2 voltas, né? Tem mais essa volta que vai levar a volta 68 e depois a volta 69. Rubinho tá junto. Tá ali embutido. Ele bota o carro do lado. Vai embora de novo o Barrichello. O Ralf abriu que não quis nem saber de nada, né? Enquanto isso, vale a informação de que o Pisoni, que estava para cima do Trulli, tem problema no carro, recebeu uma ordem da equipe de tirar o pé. Então ele já passou, ele estava virando 1,10, passou a virar 1,12. Pisoni que recebeu elogios da Jaguar nesse final de semana. Michael Schumacher está virando 1,10,4. Já está administrando. Olha o momento em que o Barrichello teve mais próximo ali de fazer a ultrapassagem, ó. Nesse X que ele ia dando, ó. Fechou bem a porta o Kimi, chegou a botar de lado, ó. Aí na curva para a esquerda, ele chegou a botar o bico na frente. Na curva para a esquerda, o traçado do Kimi Raikkonen limpo, perfeito. E ele manteve a posição. Última volta! Última volta! É agora ou é só na próxima? Schumacher vai para a última volta, Schumacher vai para conseguir mais uma vitória na sua vitoriosíssima carreira. O Barrichello perdeu um pouco de contato depois de ameaçar, depois de chegar. Os dois vão se aproximando do Schumacher. O Schumacher já vai levando para conquistar mais uma vitória. A vitória de número 67
67 vitórias vai conquistar na carreira o Michael Schumacher. A terceira no ano, a terceira consecutiva. Ganhou na Espanha, ganhou em Imola e vem para conquistar mais uma vitória. Tá aí o Michael Schumacher, o alemão da Ferrari, que vai somar mais 10 pontos, chegar a 38 no Campeonato Mundial. Com o segundo lugar do Raikkonen, o Schumacher não assume a liderança. Bandeirada para ele. Vence Michael Schumacher da Ferrari, o Grande Prêmio da Áustria. Chega em segundo Kimi Raikkonen. Chega em terceiro Rubens Barrichello. Depois de voltas em que ele na pista, o Barrichello foi ganhando, recuperando, encostou no Raikkonen, ameaçou, brigou, atacou o Raikkonen, o jovem Kimi Raikkonen. Esse piloto de 23 anos que vem fazendo um ótimo ano de 2003, soube se defender. O Barrichello foi agressivo, atacou como tinha que atacar. E o Raikkonen se defendeu como tinha que se defender. E conseguiu manter a segunda posição. Schumacher em primeiro, Raikkonen em segundo, Barrichello em terceiro. É esse o pódio do Grande Prêmio da Áustria. Sem jogo de equipe, pelo menos claramente sem jogo de equipe, sem marmelada, sem nada de errado. Aliás, a equipe jogou contra, né? Porque, contra os dois, né? Exatamente, aquele problema de boxes valeu a liderança do Schumacher. Ele podia sair dessa corrida como líder mesmo, o Rubinho não tendo conseguido superar o Raikkonen. E se formos especular, até poderia ter valido o segundo lugar para o Barrichello, né? Ele poderia ou ter ultrapassado nos boxes o Raikkonen ou chegado mais cedo à disputa pela posição. Michael Schumacher, 1 hora 24 minutos 4 segundos 888 milésimos, com 213 quilômetros em média. Ele faz mais 10 pontos no Campeonato Mundial. Schumacher em primeiro, Raikkonen em segundo, Barrichello em terceiro, Button é o quarto, David Coulthard é o quinto, Ralf Schumacher pontuando de novo, 6 provas, 6 vezes pontuando o Ralf. Em sétimo, Mark Webber. Em oitavo, Trulli. Pisonia chegou na 9ª posição, da Mata na 10ª posição. Os pilotos brasileiros completando o Grande Prêmio da Áustria. Daqui a pouco a gente volta com a festa no pódio. Globo, a gente se vê por aqui. Para você ligado na Globo, estamos de volta. Momento em que o Michael Schumacher chegou depois da sua volta, da vitória, depois de vencer mais um grande prêmio na sua carreira. Michael Schumacher, 185 corridas, 67 vitórias. Oi, João Pedro. Eu vi rapidamente o Antônio Pisonia, que chegou aqui, teve próximo da região dos pontos, numa briga bonita com o Trulli. O que faltou ali? Acho que faltou também um pouquinho de sorte, porque assim que eu saí do meu primeiro pit stop começou a chover e justamente na hora que começou a chover a maioria dos outros pilotos entraram no boxe e não tiveram que ficar na pista com pneu slick andando na chuva, né? Ou seja, eu perdi muito tempo ali, voltei lá para trás e foi uma pena, porque eu acho que no começo estava indo tão bem ali andando em sexto e infelizmente faltou um pouquinho de sorte hoje. É o Antônio que agora parece que conseguiu achar o caminho certo, né, Antônio? Acho que poder terminar mais uma corrida aí é bom, sem dúvida nenhuma, é sempre uma experiência a mais, mas é uma pena que não deu para pontuar, né? Porque eu acho que tinha tudo para pontuar e pontuar bem. Obrigado, Antônio. João Pedro Paes Leme conversando com o Antônio Pisonia. Um pouco frustrado por não ter conseguido chegar à zona de pontos, mas evidentemente foi muito bem. O hino nacional da Alemanha. E o da Itália na sequência. Kleber, no fim do hino da Itália, eu estou com o Cristiano D'Amata aqui ao meu lado.
Schumacher em primeiro, Raikkonen em segundo, Barrichello em terceiro, quarto Button, quinto Coulthard, sexto Ralf Schumacher, sétimo Mark Webber, oitavo Trulli. Os que pontuaram: Pisonia chegou em nono, Cristiano da Mata na 10ª posição e tá ali com o João Pedro Paes Leme. Cristiano, rapidamente, uma avaliação da sua corrida e o que aconteceu naquele começo. No começo eu não entendi direito o que aconteceu até agora. Eu sei que o pessoal estava recalibrando a embreagem ali no grid e toda vez que eu apertava o botão de largar, o carro apagava. Durante a corrida foi aquilo que eu esperava mesmo. Desempenho parecido com o do treino, nada demais, nada de menos. Obrigado, Cristiano, boa sorte. Beleza, João Pedro, registrando ali as palavras do Pisonia e do da Mata, o Barrichello no pódio, Schumacher mais uma vitória, 185 grandes prêmios, 67 vitórias, 54 poles, fez barba e cabelo no final de semana, pole e vitória. No Mundial, 40 pontos para o Kimi Raikkonen, 38 para o Schumacher, 26 para o Barrichello, assume a terceira posição, o Alonso fica em quarto com 25, em quinto o Coulthard com 23 e em sexto com 20 o Ralf Schumacher. Reginaldo Leme. O Schumacher consegue um fim de semana do jeitinho que ele queria, com pole position, com vitória, ganhando sem precisar da ajuda da equipe e só não assumindo a liderança do campeonato por aquele problema que a Ferrari teve nos boxes, só que teve problemas com os dois carros. O do Schumacher, que pegou fogo na hora de injetar gasolina, e o do Rubinho, que, para variar, deu problema e ele perdeu muito tempo. Quer dizer, a Ferrari jogou fora a possibilidade de ser líder do campeonato. Fica 2 pontos atrás do Kimi, o Schumacher, mas no Mundial de Construtores a Ferrari assume a liderança com 64 pontos contra 63 da McLaren e 35 da Renault e da Williams. Daqui a 2 semanas tem o Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1. Na sequência tem o Auto Esporte, depois o Esporte Espetacular com matérias sensacionais. Às 4 da tarde o futebol. Você continua ligado na programação da Globo. Globo, a gente se vê por aqui.